Então vamos lá, minha gente. Então vamos falar sobre o sacramento do batismo. Qual que é o nosso cronograma? Primeiramente, é um processo formativo, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Vou falar um pouco também sobre a teologia sacramental, sobre o sacramento do batismo em si. Então eu vou recortar o sacramento, a teologia sacramental, vou falar um pouco sobre a teologia sacramental e depois sobre o sacramento do batismo especificamente. Então vocês vão ter uma introdução à teologia sacramental, tá? Rapidamente, brevemente, nada muito aprofundado, né? Aqui o objetivo é que você tenha curiosidade de ler os textos fundamentais que versam sobre o batismo, e aí, de maneira muito específica, o Catecismo da Igreja Católica, tá? Esse aqui bem velhinho meu, e o Direito Canônico, tá? Que são os dois livros que são a base para toda a doutrina sacramental, tá? Se às vezes eu ficar olhando um pouco aqui para o lado, é porque aqui do lado, tá? Aqui do lado, aqui assim, ó, tem um monitor de apoio, então eu consigo ver o rostinho de vocês aí, da Patrícia sorrindo, do Marcos, do Mauro, né? Então é para facilitar também o processo de comunicação, porque é muito ruim você dar aula não vendo as pessoas, né? Então, o sacramento do batismo, eu vou recortar e aí eu vou explicando parte por parte da onde vem o sacramento, né? O batismo na Bíblia, tá? Desde o Antigo Testamento, as prefigurações do batismo no Antigo Testamento, as prefigurações do batismo em toda a Antiga Aliança, Abraão, Isaac, Jacó e outros personagens. Claro que eu pincei apenas um personagem, esse personagem é Moisés. O batismo na Bíblia ainda, com duas figuras sensacionais, que vocês que me acompanham já há algum tempo sabem que eu tenho predileção. Um deles é Nicodemos e outro é a Samaritana, que é a mesma comunicação de maneiras diferentes. A palavra para Nicodemos é de uma maneira e para a Samaritana de outra maneira. E aí, sim, entendendo o que é verdadeiramente o batismo, deixa eu dar acesso aqui a uma pessoa que está pedindo acesso, entendendo o batismo dessa maneira, tá? Isso é uma coisa que a gente ainda vai resolver, tá? Esse negócio do acesso, de eu ter que parar para dar o acesso, muito provavelmente na próxima palestra a pessoa vai entrar com acesso automaticamente, sem eu precisar abrir a plataforma. A gente ainda aprendendo, né? Os efeitos do batismo, o que acontece com a pessoa que é batizada, a necessidade do batismo, a mistagogia da celebração. Então, o mistério que une rito, símbolo e fé, e aí tem a mistagogia, tá? E as normas e disciplinas desses sacramentos. Vamos lá. Nossa bibliografia é muito pequenininha, muito curtinha, nada muito grande, que vai mostrar basicamente essas três realidades, tá? Que é a Bíblia de Jerusalém. Poderia utilizar uma outra Bíblia? Poderia, tá? Poderia ser uma outra Bíblia? Também, mas eu tenho um pouco de predileção por essa Bíblia, visto que, sem dúvida nenhuma, é uma das melhores traduções que nós temos, tá? Eu utilizo também bastante a Bíblia da Editora Vozes, tá? Utilizo bastante a Bíblia do Peregrino, para a Bíblia de Estudo, e, sem dúvida nenhuma, o Catecismo da Igreja Católica, como eu já mostrei, e o nosso querido Direito Canônico. Não é um livro apenas de leis, regras, normas e preceitos, é um livro de fé, tá? Para quem já teve contato com o Direito Canônico, principalmente no capítulo 2, é um livro que vai versar sobre a nossa fé verdadeiramente. E aí sempre eu começo as nossas palestras, as nossas formações, falando um pouquinho o que é um processo formativo. Lembro para vocês que o processo formativo não é colocar as pessoas em uma forma. Tá? Verdadeiramente você parar um pouco. Para, reflete, olha, meu celular que está pitando aqui. Está falando do Google aqui. Olha, para, reflete um pouco, vislumbra algumas coisas e assim se dá um processo formativo. Joana, eu vou fechar aqui o teu microfone, tá, querida? Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Se você puder fechar, por favor. Isso, deixa eu fechar aqui. Isso, fechei. E aí você para um pouco, tá? Você vai sai da prática, vai para a teoria e reformula a sua prática.
Claro que aqui a teoria não é a teoria de algo que ainda vai ser provado. Teoria vem de teoreses, que é iluminação. Se você simplesmente pratica algo, executa algo, sem ter a teoria, você não faz, você imita. Você não tem prática, você repete. Tá? Prática não é simplesmente você falar assim, eu já tenho prática com isso, eu já fiz 40 vezes. Se você não sabe por que faz, você não está fazendo, você está imitando alguém. E aí vem uma outra palavrinha chamada praxis, com X, que é a prática reflexiva. Você faz e você sabe todos os caminhos, por que faz daquela maneira. É você verdadeiramente entender por que você faz, entender por que você executa. E quando a gente vê uma maneira diferente de fazer as coisas, gente, a gente reformula a maneira com que a gente faz. Nós só mudamos de opinião verdadeiramente quando a gente consegue vislumbrar uma outra coisa, uma coisa diferente. Mas muitas vezes, dentro da igreja, dentro da casa, dentro da família, a gente fica tão no automático em fazer, e que não vislumbramos outras realidades. Isso na igreja é muito comum. Você faz as coisas de uma tal forma que você não para ver o outro, né? E isso a gente tem que ir aprendendo ao longo do caminho. Eu fui aprendendo muito isso meio que a fórceps, né? Meio forçado, né? Quando você visita outras dioceses, você tem a oportunidade de ver outras realidades. E isso muda um pouco a tua prática, né? Tem o pessoal aí do Arame, de Grajaú, que está participando comigo, né? Foi muito impactante ir para mim em Grajaú, porque eu vi uma igreja muito parecida com a igreja da Baixada, Wendel, muito parecida com a igreja que nós temos aqui em Petrópolis, na região da Baixada, mas uma igreja viva, apesar de todas as dificuldades de uma região amazônica. E isso é sensacional. E é só assim que a gente reformula. A gente para, olha e refaz. Então, esse é o projeto lá também do site, o projeto dos meus cursos permanentes. E a gente tem oportunidade, né? E claro que eu não vou ser o protagonista o tempo inteiro do site, outras pessoas vão participar também, com palestras. Isso é a proposta do site, a gente reformular um pouco a nossa prática, né? E a gente vai falar de uma temática que é sensacional, que está no Catecismo da Igreja Católica, que é a celebração do mistério cristão. Tá? A gente vai ter, no primeiro tópico do Catecismo da Igreja Católica, a gente vai ter a profissão de fé, que é própria do cristão, então a gente faz a primeira parte, a profissão de fé. Tá? Nós vamos ter essa profissão de fé quase que em 300 páginas, que vai falar do credo, basicamente, parte por parte do credo, vale muito a pena. E logo depois nós vamos ter a segunda parte. Não sei se dá para você ver aqui. Ó. A segunda parte. A segunda parte é a celebração do mistério cristão. Então, a primeira parte, que é essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês, vai falar da fé. O que eu creio. E a segunda parte vai falar como ser incorporado a essa fé. Como vivenciar essa fé. E aí é justamente isso que a gente vê na segunda parte, aqui, ó, nesse tópico aqui. Vai ser a teologia sacramental. A terceira parte, a vida em Cristo, né, e depois um pouco dos mandamentos. Então, basicamente, isso é o catecismo da Igreja Católica. Tá? Então, os sacramentos da segunda parte, celebração do mistério cristão. Os sacramentos da Igreja levam os cristãos a tocar nas vestes de Jesus. Como a hemorroísa, como essas forças que saem do corpo de Cristo. Esse é um mistério da vida cristã, que vai falar muito bem o Catecismo da Igreja Católica. Na primeira sessão, ele já vai falar um pouco da economia sacramental, que a gente vai ver daqui a pouco. Né? Isso, os 7 sacramentos, sacramentos de iniciação cristã, o batismo, a primeira comunhão, crisma ou confirmação, né? A Vitória, que está fazendo primeira comunhão, eu falei isso para eles também, que o sacramento da confissão,
ele não está atrelado ao sacramento de iniciação cristã. Tá? A pessoa pode se confessar sem ter feito primeira comunhão ou crisma. Tá? E a gente tem iniciação cristã, cura e serviço. Basicamente, essa divisão clássica dos sacramentos. É interessante que os sacramentos são divididos quase que como etapas da nossa vida, né? A gente tem a iniciação cristã espelhada com um pouco a vida, né? Você cresce, você tem que se banhar, você precisa se alimentar, você tem uma maturidade, você começa a servir, você cresce, então você toma ordem e serviço, tá? E você também fica doente, também sofre as intempéries da vida, se assim podemos dizer. Você erra nos seus relacionamentos, na sua vida comum, e assim são os sacramentos. Para cada etapa da vida, existe um sacramento próprio, né? Então, vamos pegar um pouco da definição do que vem a ser os sacramentos, né? O que é a definição clássica dos sacramentos? Primeira coisa, a palavra sacramento, como muitas coisas da igreja, vai indicar um mistério, tá? E a gente vai trabalhar isso na primeira parte, essa indicação de sacramento como um mistério, tá? Vamos lá. Então, o Catecismo da Igreja Católica, sempre o Catecismo da Igreja Católica é a nossa fonte primária de toda a doutrina cristã católica, tá? Você que ainda não tem o Catecismo, vale muito a pena comprar, e não apenas comprar, mas vale muito a pena estudá-lo, tá? Então, o que o Catecismo da Igreja Católica vai falar? São sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus, instituídos por Cristo para a nossa salvação. Só aqui já dava para a gente fazer um curso de 6 meses. Essa é a definição clássica de sacramento, de sacramentologia. É verdadeiramente você tocar no corpo de Cristo. Tá? Colocar o dedo nas feridas de Jesus. E verdadeiramente sentir a graça de Deus. E aí tem toda a questão do sinal que é sensível e que é eficaz. Isso é sensacional. Deus, mais uma vez, olha para a gente com um olhar de misericórdia. Sabendo que se não tivéssemos sinais sensíveis, é quase uma redundância, né? Sinais sensíveis, não seríamos capazes de alcançar a santidade. É por isso que lá na Eclesiologia de sexta-feira, que é um curso permanente de sexta-feira, se você depois quiser participar, você pode me chamar no meu WhatsApp, eu vou botar aqui meu WhatsApp rapidamente, tá? Estou aqui no outro link. Quem quiser me chamar no WhatsApp, toda sexta-feira eu tenho esse curso, a gente está de férias agora no curso, vamos voltar só na segunda semana de fevereiro, tá? Então vamos olhar um pouquinho o que são esses ritos, símbolos, sinais eficazes da graça de Deus instituídos por Cristo para a nossa salvação. Vamos um pouco que recortar essa definição, parte por parte, para a gente ver o que é verdadeiramente um sacramento e conseguir perceber e vislumbrar o que a nossa igreja nos dá. Isso é sensacional, tá? Sinal e ritos. O homem não consegue viver sem símbolos. Não consegue, tá? Nós somos de uma espécie, essa espécie humana, que é totalmente visual, totalmente simbólica. E nós nunca nos comunicamos, talvez, tanto com símbolos como agora, né? Um emoji fala muito mais, às vezes, que uma palavra, né? Agora tem aquelas figurinhas que você envia, né? Eu, inclusive, troquei meu celular e perdi todas as minhas figurinhas, né? Então, o homem é assim. O homem é um ser extremamente simbólico. Você vai falar o Jung, né, que é um grande psicanalista, vai falar bastante isso. O que significa a palavra símbolos, que eu coloquei lá em amarelo? Símbolos. Vai unir uma coisa à outra. Então, por exemplo, o rito. O rito vai unir a água ao Espírito Santo. Isso é um símbolo. Diferente de diabolos, que divide. Então, se você me perguntar qual que é a palavra antragônica, a diabo é símbolo. O diabo divide. O demônio divide. Os símbolos une.
Por isso que os apóstolos sempre falavam o símbolo apostólico, o símbolo da nossa fé, é o credo, que vai unir o homem a Deus. Olha que coisa sensacional que é o rito, né? Por exemplo, se eu chego para vocês e faço assim, ó, pra você ficar quietinho. Se eu chego de repente em sala de aula e falo assim, ó, minha garganta tá ruim, né? Quando eu faço assim, ó, devagar, no trânsito, né? Devagar, devagar. Quando eu pisco 3 vezes o farol do carro, eu estou estabelecendo símbolos. Assim também é no sagrado. O sagrado, a religião como um todo, não só a Igreja Católica, mas a religião como um todo, vai trabalhar o tempo inteiro com símbolos e ritos. É muito estranho nós entrarmos dentro de uma igreja que tem pouca simbologia, né? Tem poucos símbolos. Por exemplo, Marcos e eu temos a alegria de participar aqui no Alto da Serra, e é uma igreja riquíssima em símbolos, riquíssima em simbolismos. Você vê lá no presbitério, na esquerda, tem o olho num triângulo, né, que significa a trindade, o barco, que é o barco da igreja. Então, infelizmente, as igrejas de confissão protestante perderam ao longo do caminho esses símbolos. Você pegar, por exemplo, a igreja luterana, ainda tem muito símbolo, mas se você pegar principalmente as igrejas neopentecostais, não tem símbolo algum. Tá? O homem necessita de símbolos, verdadeiramente. Tá? E são símbolos e sinais não meus, não constituídos dentro de uma normalidade humana. Deus se utiliza de símbolos e ritos humanos para se estar presente. Então, são sinais da graça de Deus. São símbolos que se tornam sinais da graça de Deus. Então, você pega o que é humano, por exemplo, a água, o pão, o vinho, e através da graça de Deus, isso vai ser um sinal sacrílego. Através da palavra de Jesus. Isso é sensacional. E é por isso que daqui a pouco, quando a gente entrar na forma do batismo, a forma do batismo também tem uma epíclese. Daqui a pouco eu vou explicar o que é. O que é epíclese? É a invocação total do Espírito Santo. A epíclese da missa é quando o padre pega a partícula, que é pão, e fala, isto é o meu corpo. Ali o Espírito Santo vai transubstanciar o pão e o vinho. Qual que é a epíclese do batismo? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, é um símbolo que se transforma em sinal de quê? Da graça de Deus. Isso tudo está permeado numa fé. Eu acredito. Eu acredito verdadeiramente que isso acontece, que isso vai acontecer, tá? Através da fé. E essa comunicação, se a gente voltar um pouquinho, né, são sinais sensíveis e eficazes da graça de Deus instituídos por Cristo. Então, somos o povo do Novo Testamento. São os sacramentos da nova e eterna aliança. Não são sacramentos veterotestamentários. Não são sacramentos do Antigo Testamento. São sacramentos do Novo Testamento. E aí, o verbo, a palavra e presença. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? Et habitavit in nobis, e habitou entre nós. E aí não é apenas a palavra, porque outras comunidades cristãs têm também a palavra. Outras comunidades cristãs que não são católicas têm também a palavra, mas não tem a presença sacramental. Só a Igreja Católica tem a presença sacramental. E isso mostra, gente, um pouco a delicadeza de Jesus. Eu não quero só estar presente através da palavra. Eu quero estar dentro de você. Por isso que a celebração da Eucaristia se divide em duas mesas. A mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Eu quero falar, mas quero ceiar com você. Eu quero estar em contato com você, pleno.
Eu quero ser com você um. E esse é o sacramento. Através da palavra de Jesus. Através da instituição de Jesus. Todos os sacramentos, todos os sacramentos, no rito, vai ter uma locução de Nosso Senhor Jesus Cristo. Todos. Vai ter passagens bíblicas com as falas do próprio Cristo. O sacramento não é invenção da igreja. O sacramento foi uma maneira de Cristo habitar e continuar habitando em nosso meio. Agora, nessa hora, imediatamente. Essa é a presença sacramental, né? E aí eu pego lá 2 Filipenses, né? Quem segundo o seu beneplácito realiza em vós o querer e o executar. O que significa? Segundo a graça de Deus, segundo a sua vontade, o seu beneplácito, realiza em nós o querer e o executar. O que isso quer dizer? Deus quis assim. Cristo quis assim. Jesus quer permanecer conosco de maneira sacramental. A gente vê Lucas 5:11, né? Joga a rede ali. Senhor, pescamos a noite inteira. Labutamos a noite inteira e nada pescamos. Joga a rede ali, meu filho. Então, Cristo que interpela. Cristo que vai ao encontro. Cristo que se incomoda. É o mesmo que deixou nos sacramentos. Isso é sensacional. Nenhuma outra igreja cristã tem essa riqueza, né? Eu falava isso, talvez sexta-feira, se não me falha a memória, para alguns que estão aqui, que as comunidades cristãs que não são católicas têm muito mais fé do que a gente. Porque eles não têm nada. O que uma comunidade cristã que não é católica tem? As Sagradas Escrituras. E o católico? Tem hierarquia eclesiástica. Tem os sacramentos. Tem a Eucaristia. Tem o batismo. Tem a confissão. Tem a crisma. Tem Maria Santíssima. Então, de certa feita, nós temos todos os instrumentos para que você e eu possamos crer perfeitamente. Porque Cristo deixou assim. Tá? E aí, o que seria essa economia sacramental? Que vai ser a primeira sessão do Catecismo da Igreja Católica. Gente, eu basicamente, para construir essa palestra, que já é uma palestra antiga, eu só fiz dei uma repaginada na palestra, uma palestra que eu dou no Seminário Diocesano, se me falha a memória, desde 2010, né? Faço parte da assessoria da pastoral do batismo aqui em Petrópolis. Eu simplesmente peguei o catecismo, copiei e colei. Tá? Então, se você pegar essa parte da economia sacramental, como eu disse, é a segunda sessão, a gente tem aqui a segunda sessão, a gente passa 1, 2, 3 páginas. Já vai entrar aqui na primeira sessão a economia sacramental. O que é economia sacramental? É a maneira com que nosso Senhor Jesus Cristo foi instituindo os sacramentos. E é a maneira com que o cristão vai sendo introduzido ao mistério do Cristo. E aí entra todo o processo, principalmente o processo catequético. Que aí toca todos nós, né? Catequese não é obrigação dos catequistas. É obrigação de todo cristão. Né? Os catequistas estão numa linha de frente. Mas a catequese começa dentro de casa. Né? É muito bonito quando você recebe uma criança para ser catequizada e ela já sabe os fundamentos da fé, porque ela vê com seus pais. Né? Isso é bacana. E aí, nesse sentido, gente, por que essa economia sacramental? Porque os sacramentos são destinados de uma maneira paulatina, né? Então, primeiro é o batismo, depois a Eucaristia. Primeiro você nasce das águas, depois você se alimenta com o corpo. Tá? E é interessante que você percebe esse caminho no Evangelho de São João. Jesus, no Evangelho de São João, aparece para Nicodemos. Depois ele fala com a samaritana. Depois ele multiplica os pães. Olha, batizados recebem o corpo e sangue do Senhor. A gente tem João 3, João 4, João 6. É um caminho sacramental. E assim sucessivamente, né? E eu peguei aqui uma frase muito bonita do Tertuliano, né?
Aqui é o martírio de Santo Estevão. Está lá nos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos. Né? E peguei também uma frase do Atos dos Apóstolos, né? A frase do Tertuliano. Os cristãos se fazem, não nascem. O que isso quer dizer? Ninguém aqui nasceu cristão. Você foi se fazendo cristão ao longo do caminho. Tá? Mesmo que sua família nasceu católica, você não nasceu católico. Você foi incorporado à igreja através do batismo. E aí sim, você se incorporou. Por isso que Tertuliano diz, se fazem, não nascem. Você não recebeu o batismo no ventre de sua mãe. Você recebeu o batismo quando você nasceu. E aí você se fez cristão. A sua família fez você cristão. E aí, ao longo do caminho, você vai assumindo a responsabilidade que seus padrinhos assumiram, através dos compromissos mais sólidos, que é a Eucaristia e principalmente o sacramento da Crisma, que é o sacramento da confirmação. Né? A gente canta, né? Fiel, sincero, eu mesmo quero a Jesus prometer meu amor. Pode deixar que essa parte eu vou editar e vou tirar para não entrar no vídeo, tá, Wendel? Pode ficar tranquilo. E aí, em Atos 4:20, não podemos calar o que experimentamos. Se todos nós aqui somos batizados, né? Ó, na luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. Ó, temos graças a Deus. Todos nós somos batizados. Ninguém foi batizado. Somos batizados. E se, de certa maneira, experimentamos esse batismo, porque é verdade, tem pessoas que foram batizadas e vivem como se não fossem batizadas. O que isso quer dizer? O batismo não teve efeito nela. Teve. Porque é eficaz. Ela que não soube colher esses frutos. O sacramento sempre tem efeito. A pessoa que não colhe os frutos. Por isso que o sacramento é eficaz. E aí, depois dessa introdução um pouco longa, peço desculpa, né, mas acho que vale a pena, porque aí a gente vai ter um pouco de subsídio para olhar o sacramento do batismo de uma outra maneira. A gente vai entrar verdadeiramente no sacramento do batismo. O que é o batismo? E aí, nós vamos ter uma definição que está no Catecismo da Igreja Católica, que é a definição de São Gregório Nazianzeno. É esse nome mesmo. Não me anote Nazianzeno, para não ter a tentação de botar o nome no filho, né? Então, São Gregório Nazianzeno, ele vai dar como que um resumo de toda a sacramentologia, e a igreja, ao longo do caminho, foi tentando responder, através da sua teologia, o que o Gregório Nazianzeno falou. E é linda essa definição. Vamos lá. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. Tá? Pode ficar tranquilo que eu já salvei esse slide em PDF. Depois a gente vai colocar lá no site. Podem ficar tranquilos. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. E agora, ele vai mostrando o que o batismo é. E para quem já participou de um batismo, já trabalhou na pastoral do batismo, você vai vendo como que a igreja pegou isso que foi falado no ano 300 e pouquinho e colocou isso na mistagogia, na celebração do batismo. O batismo é o mais belo e magnífico dos dons de Deus. Chamamos-nos, aí ele vai definir, dom, graça, unção, iluminação, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo e tudo que há de mais precioso. Agora ele vai explicar tudo o que ele disse. Por que é dom? Por que é graça? Por que é unção? Por que é iluminação? Por que é veste de incorruptibilidade? Por que é banho de regeneração? Por que é selo? E ele vai começar com um dom. Dom porque é conferido àqueles que não trazem nada. É de graça. É como Jesus, é de arrepiar, gente. É como Jesus que dá de comer e dá de beber a quem não tem nada. É como Isaías, né? Vinde, comer e beber.
pão e leite sem paga nenhuma. Graça. Tá? E ele vai continuar. Porque é conferido os que trazem nada. Graça, porque é dado mesmo aos culpados. Então ele vai dividir dom e graça. Dom, porque é conferido àqueles que não trazem nada. Graça, porque é dado mesmo aos culpados. Que culpa? O pecado original. Batismo, porque o pecado é sepultado nas águas. Batizou. Sepultou o pecado nas águas. Lavou. Unção, porque é sagrado e régio. O que isso quer dizer? É real. Você é ungido como um rei. Você recebe um óleo divinal, como fala o Salmo de Davi, ungiste minha cabeça com óleo divinal. Esse é o batismo. Iluminação, porque é luz irradiante, ilumina as nossas trevas. Veste, porque cobre a nossa vergonha. A primeira coisa que Adão e Eva perceberam ao pecar é que estavam nus. O batismo restaura a dignidade humana. Olha que coisa linda. Né? Banho, porque lava. Selo, porque nos guarda. E é sinal do senhorio de Deus. Então você, além de ungido, iluminado, banhado, você é selado. O batizado ele tem a pertença de Deus. Olha que coisa linda. A gente poderia parar agora e começar a conversar. Porque tudo que se fala depois dessa linda passagem é meio que chovendo molhado, porque ele define aqui de uma maneira santa, verdadeiramente, o que é o batismo. E a gente agora vai tentar mostrar, e a igreja vai tentar mostrar, o que verdadeiramente Gregório Nazianzeno pegou para compor isso aqui. E aí a gente vai ter o batismo na Bíblia. Com certeza, Gregório Nazianzeno é um dos patrísticos mais famosos. E ele, prescrutando as Sagradas Escrituras, ele chegou a essa definição. Nós também podemos chegar a essa definição na nossa própria vida, olhando como o batismo nos configura o Cristo. Tá? Então a gente tem o batismo na Bíblia. A gente vai começar, lógico, com o pecado original. Tá? É o pecado original que dá a possibilidade do batismo. Gente. É isso. É como a gente canta lá na Sexta-feira Santa. Felix culpa est. Feliz culpa que mereceu tão grande Salvador. Então, o batismo só existe porque existe sujeira. O banho só existe porque existe a imundície. Tá? A luz só existe porque existe treva. Tá? Claro que eu não estou comparando isso a Deus, né? Tem uma discussão filosófica que fala que se não existisse a treva, existiria a luz. Mas isso aí é coisa para os filósofos, né? Mas vamos lá. Então, a gente no pecado original, a gente vai perda dos dons originais. Era graça e bondade original. O que é graça e bondade original? Pureza. Puro. Graça e bondade original. Pureza. Gente, olha para um bichinho de estimação. Não tem graça e bondade original porque é uma criatura de Deus. Mas a gente vê ali a pureza do bichinho, né? Eu costumo dizer para o meu gatinho, bichinho inocente, né? Assim é uma criança, né? Olhe para uma criança, para os olhos de uma criança. Inocência. Nós perdemos isso. Tá? Não na carne só, no espírito. Somos herdeiros de uma concupiscência da carne. Bruno, mas como é que pode, Bruno? Não fiz nada. Eu nasci puro. Sim, mas, por exemplo, vamos colocar que eu sou um grande latifundiário aqui de Petrópolis. Né? O que meu filho vai herdar? O latifúndio. Eu sou um mero professor. O que meu filho vai herdar? Dívidas. Talvez meus livros, né? Se ele criar o hábito de leitura. Porque como é difícil colocar uma criança para ler, né? Eu, às vezes,
meio que jogo com ele para ele poder ler, né? Porque se você não indicar, ó, lê isso, lê isso, lê isso. Eu falo, olha, se você ler o capítulo desse livro tal e apresentar para mim, de repente eu posso te dar um presente. Ah, Bruno, você não pode fazer isso. Tem que ser espontaneamente, tá? Me ensine outra maneira que eu estou tentando. Tá difícil de botar um moleque para ler. Tá? Então, ele vai herdar um pouco isso de mim. Se quiser também, né? Porque hoje as crianças escolhem tudo, né? Tudo. Adolescente, então, cheio de vontade. Né? Há consequências práticas, tá? Então, isso aqui no espírita. Quais são as consequências práticas? Dores de parto e trabalho, né? E comerás o pão com o suor do teu rosto. Ararás a terra e ela lhe darás abrolhos. Darás a luz com dores, com sofrimento. E a condenação do tentador, né? Colocarei inimizade de ti, o filho da mulher. Esse é o pecado original. Beleza. Deus vai desamparar o seu filho que pecou? Jamais. E aí que entra a famosa economia sacramental. É aqui que Deus vai salvar a humanidade. Uma coisa chamada, que eu falei já para alguns aqui, né, revelação divina. Ele vai se revelar e ao longo da história vai salvando a humanidade. E é os fundamentos bíblicos do batismo. Eu preciso agora salvar essa humanidade que caiu, essa humanidade decaída. E eu vou criar todo um plano de salvação. E o plano de salvação vem também através do batismo. Olha, concedeste aos filhos de Abraão atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido da água do batismo. Olha que coisa sensacional. Então o batismo não nasce da invenção da Igreja Católica, né? Nem do próprio Cristo. Ele nasce no Antigo Testamento. É uma prefiguração. Cristo é a locução que vai fundar o sacramento. Mas isso já tinha sido prefigurado pela Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Concedeste aos filhos de Abraão a atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres da escravidão, prefigurassem o povo nascido do batismo, da água do batismo. Nós somos o povo, não que atravessou o Mar Vermelho a pé enxuto, mas que foi lavado e alvejado pelo sangue do Cordeiro. E recebeu dom, graça, iluminação, unção, veste de incorruptibilidade, banho de regeneração, selo, tudo isso prefigurado no Antigo Testamento. E aí a gente tem outros elementos bíblicos. Tem outros no Antigo Testamento? Tem mais de uma dezena. Ah, mas aí a gente precisaria de um curso de 3 dias. Tá? Mas basicamente a maior prefiguração é Moisés. Tá? Passando o Mar Vermelho. A gente tem Nicodemos e a Samaritana. Que são meus queridinhos, né? Vocês sabem. Principalmente a Samaritana. Né? Nicodemos e a Samaritana, a locução é muito parecida. Só que na verdade não são. É a mesma palavra para duas pessoas diferentes. Tem duas locuções diferentes. Isso é muito interessante. Se você puder pegar a sua Bíblia, estiver perto, eu não vou me alongar muito nessa parte, mas só para a gente meditar um pouquinho. Se você não tiver, pode ficar tranquilo que eu vou ler aqui para você. A gente tem os caminhos de Jesus até a Samaria, e um dos caminhos é Jesus com Nicodemos, tá? Em verdade vos digo, João 3, versículo 3. Em verdade te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Disse Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá entrar segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer de novo da água e do Espírito, olha que coisa sensacional, não pode entrar no reino dos céus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te diga isso. Vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves o ruído,
Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. E aí Nicodemos vai perguntar para Jesus, né? Como pode isso? E aí Jesus vai dar uma bronca no Nicodemos, né? Nicodemos, você é príncipe em Israel e desconhece essas coisas? O que é ser príncipe em Israel? Ele é um membro do Sinédrio, tá? Era o alto clero da época. Era um membro do Sinédrio. Ele era sumo sacerdote. Não sumo sacerdote. Ele podia ser eleito sumo sacerdote. Nicodemos e Paulo, gente, Paulo de Tarso, Paulo dos cristãos, São Paulo, tem a mesma dignidade no judaísmo. Por isso, quando Paulo se converte, tem um alvoroço, porque era um judeu, fariseu, membro do Sinédrio, príncipe em Israel. O que seria um príncipe em Israel? Seria hoje, gente, a gente colocando, comparando com a Igreja Católica, tá? Para a gente poder ter um grau de comparação, seria, por exemplo, como se fosse um cardeal da Igreja. Alguém que poderia alcançar o papado. O Nicodemos era alguém que poderia ser chefe dos fariseus, ser o sumo sacerdote. E ele desconhece que tinha que nascer da água. Agora Jesus vai falar a mesma coisa, mas não para um sumo sacerdote, nem para um membro do Sinédrio, nem para um fariseu, nem para um homem que conhecia as Sagradas Escrituras como Nicodemos conhecia. Ele vai falar isso para a gente, para o povo. Tá? Jesus que vai dar uma água para a samaritana, que é uma água que vai transformar ela no que ela bebeu. O que é sensacional é que aqui a gente fala especificamente do batismo e da unção do Espírito Santo. Tá? O que Jesus disse para Nicodemos, ele fala para a samaritana. Essa passagem bíblica de Nicodemos e da samaritana vai reverberar em João 6, na instituição da Eucaristia. Mostrando, principalmente, olha, vocês comeram pão e peixe e vieram aqui não para ouvir o que eu disse, vieram para comer. Jesus completa, né? Olha, vocês têm que buscar o pão vindo do céu. Um pão que vocês vão comer e vão ter a vida eterna. É exatamente isso que Jesus fala para a samaritana. Jesus fala, olha, menina, você vai beber essa água e tornará a ter sede. Eu vou te dar uma água que você vai beber uma única vez. Jamais terá sede. E além, você vai se tornar aquilo que bebeu. Jesus entra na samaritana. O que o padre fala? O padre ou ministro qualificado fala quando unge a criança com o óleo dos catecúmenos. Que o Espírito Santo penetre em você como esse óleo em seu peito. É exatamente isso que Jesus fala verdadeiramente para a samaritana. Totalmente para a samaritana. E isso reverbera em outras passagens bíblicas. Isso reverbera nos efeitos batismais. Isso reverbera no que Nicodemos disse para Jesus. Como? Como? Vamos ver o como, tá? Antes vamos pegar um pouco o efeito do batismo, tá? Um pouco que Jesus prometeu para a samaritana, né? Infusão da graça santificante. O que é a graça santificante? É aquela graça que nós perdemos lá no pecado original. E é por isso, gente, que eu falo na eclesiologia que a igreja é santa. De maneira invisível, Pai, Filho, Espírito Santo, a igreja celeste, a igreja triunfante, ela é santa. E a igreja visível também é santa. Por quê? Porque ela tem a capacidade sacramental de nos tornar também santos. Não vem com essa, né? A igreja santa e pecadora. Isso é heresia, tá, gente? A igreja não é santa e pecadora. A igreja é santa, apesar dos meus pecados. Ela é santa. Apesar de eu ser um miserável, maldito,
ela é santa. Apesar dos erros que eu cometo, ela é santa. E aí você pode pegar essa tríade, né? Pecador, miserável, e colocar qualquer um fiel, do Bruno ao Papa. Nada que nenhum membro da igreja faça macula a santidade da igreja. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E ela é santa de maneira invisível e de maneira visível. Por quê? Porque ela tem os instrumentos para te tornar santo. Ela tem os instrumentos para que você possa alcançar a santidade. Tá? Remissão do pecado original. O batismo vai limpar essa mácula que vem da origem do pecado. E você é incorporado à igreja, tá? A graça sacramental. O que é isso, né? Justificação, a graça sacramental. É isso que eu disse. A igreja vai te dar a oportunidade de ter os auxílios espirituais para viver de forma cristã. Viver as virtudes teologais e morais. Por isso, gente, quem não se aproxima dos sacramentos semanalmente, dificilmente vai conseguir ter uma vida de santidade. São auxílios espirituais. E olha a misericórdia de Jesus para conosco, né? Não são auxílios espirituais assim. Ah, lê uma passagem bíblica. Não são auxílios espirituais assim. Ah, vai com Deus. Eu te abençoo. Não. São auxílios espirituais visíveis, sensíveis, que tocam os nossos sentidos. Você sente o cheiro, você sente o gosto, você sente a textura do óleo, você escuta o padre falando, te absolvendo. Olha, é sensível. Não é uma coisa, eu fui na montanha, levantei os braços para Deus e ele me perdoou. Deus pode perdoar? Deve. Deus não tem limite, tá, gente? Deus não tem limite. Deus não se limita, está em todos os lugares. Agora, o sacramento, como eu disse, é uma coisa ordinária. Tem uma ordem. Deus fala com o seu povo de maneira extraordinária? Fala o tempo inteiro. Mas ele instituiu maneiras ordinárias. Eu vou preferir o extraordinário, que eu não tenho nenhum sinal sensível, ou vou preferir o ordinário? O ordinário. E é através do ordinário sacramental que eu vou vislumbrar coisas extraordinárias. Os auxílios espirituais que você tem quando comunga, quando se confessa, é sensacional, gente. Se você fizer isso com o espírito de fé, com o espírito de abertura de coração. Se você tem dificuldade de acreditar que Jesus está totalmente na Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade, a Eucaristia vai ter uma eficácia na sua vida. Mas se você entender totalmente o que é aquilo e crer totalmente, ela vai ter outra eficácia. É o jovem rico. Olha, Senhor, o que devo fazer para ter a vida eterna? Cumpre os mandamentos. Isso eu faço desde ter infância. Essa passagem é sensacional, né? Jesus olha para ele e fala, então tá. Já que você é um homem que busca a santidade, vai. Vende tudo que tens. Reparte aos pobres. E depois me siga. O que ele fez? Ele disse não. A igreja é uma proposta. O que Mateus fez? Levi, levanta. Bartimeu, levanta. Zaqueu, desce da árvore, que hoje eu vou almoçar na tua casa. Olha, proposta. O sacramento também é uma proposta. Sempre. Agora, a vida sacramental é uma vida de busca de santidade. Não é uma mágica, tá, gente? Não é uma mágica. Pim! É um mistério. Tá?
O sacramento, gente, vai dar impressão de identidade. O que é isso? O selo lá, o selo do Gregório Nazianzeno, é essa impressão de identidade. Aqui tem uma palavra que o catecismo vai colocar, que é assim, impressão de caráter cristão. É muito difícil. Né? É impressão de identidade. É o selo que o Gregório Nazianzeno fala. Se nós tivéssemos uma visão espiritual, mística, sobrenatural, como Santa Teresa d'Ávila teve, nós veríamos uma marca na nossa fronte, da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dúvida. Todo batizado é incorporado no corpo místico de Cristo. O que isso quer dizer? A igreja. Isso é sensacional, né? Por quê? A igreja está toda reunida em Grajaú. A igreja está toda reunida em Barretos. A igreja está toda reunida em Piabetá. São as igrejas particulares que formam esse corpo místico de Cristo. Isso é sensacional. Então, por exemplo, nós estamos há 45 minutos falando, conversando. Né? Eu mais falando que vocês. Daqui a pouco eu vou abrir o microfone. De cada 15 em 15 minutos acontece uma missa no mundo, né? Até menos. Olha, a igreja estava toda lá. Está toda aqui. Como é que nós começamos o nosso encontro? Sempre, né? Sempre. Tem encontros aí que o pessoal nem reza, né? Deus me livre. Como é que a gente começou? Do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Nós invocamos a Santíssima Trindade. A igreja visível está aqui e a invisível também. Por quê? Nós fazemos parte de um corpo. Mas que não é um corpo físico. Não é um corpo que tem uma delimitação espacial. Ó, é um corpo místico de Cristo. Isso é sensacional, gente. Olha o batismo, coisa linda. Olha como é que você vai, de repente, sair desse nosso encontro. Assim, cara, tudo isso é. Uma vez eu estava na faculdade, meu computador, não foi esse aqui, não foi outro velhinho que eu tinha. Esse aqui também já está velhinho, mas era o mais velho ainda. Ele pifou. Parou e a turma estava lotada, tinha 60 alunos. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui, liguei lá para o helpdesk da faculdade, o Adriano, que é um grande amigo, foi lá, aí ligou o computador, reiniciou, apertou uma tecla, apareceu uma tecla preta no computador. Eu falei, meu Deus, meu computador faz isso? Faz. Muitas vezes o batismo é assim na nossa vida. Nós recebemos, mas não sabemos usar. Não sabemos o que é. Já viu quando a gente tem uma coisa muito tecnológica, a gente não usa metade daquilo? E vê uma pessoa que sabe, faz... Assim, às vezes, é o cristão que foi batizado, não é batizado. Tá? Aquilo foi uma cerimônia. Passou. Aquilo foi um ritual vazio. Porque ele não viveu aquilo. Aquilo foi simplesmente uma formalidade. Tá? E aí você vai participar do sacerdócio comum dos fiéis. O que é o sacerdócio comum dos fiéis? Todos são sacerdotes. Qual que é a diferença minha do Padre Alain? O padre aqui da nossa comunidade, o Padre Celestino. Ele é um sacerdócio. Ele exerce um sacerdócio ministerial. O que isso quer dizer? Ele está a serviço. E eu exerço um sacerdócio comum. É por isso, gente, que a gente não assiste à missa, tá? Faz isso não. Ah, eu vou assistir à missa. Sabe por que você não assiste à missa? Porque você também é um sacerdote. Você também celebra. Mas você celebra no sacerdócio comum dos fiéis. Você é um sacerdócio comum. Qual que é o auge do teu sacerdócio comum? Participar da Eucaristia. Qual que é o auge do sacerdócio ministerial, do padre e do bispo? Fazer a Eucaristia. Celebrar a Eucaristia. Ambos os sacerdotes se completam. Qual que é esse mundo sacerdotal? Que é tanto do padre quanto do leigo. Sacerdote, profeta e rei. Isso nós recebemos no batismo. Além do éfeta, abra-se.
para ouvir a palavra de Deus. Isso tudo está dentro do rito batismal. Né? E além, o último efeito, e talvez o mais importante, sem dúvida nenhuma, é a remissão dos pecados. Redime os pecados. E a gente vai para São Tomás de Aquino. Tá? A virtude ou mérito da paixão de Cristo, olha que coisa linda, opera no batismo a maneira de certa geração, que requer de modo indispensável a morte total para a vida pecaminosa anterior. A virtude ou mérito da paixão de Cristo opera no batismo a maneira de certa geração, que requer de modo indispensável a morte total para a vida pecaminosa anterior. Morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Ele, com a finalidade de receber a nova vida. E por isso o batismo tira o reato de pena pertencente à vida anterior. O que significa? Se você foi condenado à escravidão e à treva, porque os seus pais pecaram, Adão e Eva, isso foi tirado. O reato de pena pertencente à vida anterior desapareceu. Nos demais sacramentos, pelo contrário, a virtude da paixão de Cristo opera a maneira de cura, uma penitência. Ora bem, a cura não requer que se retirem imediatamente todos os vestígios da enfermidade. Olha, por exemplo, eu fiquei curado do Covid. Saiu todos os vestígios da doença? Ainda não. Assim, é o sacramento de cura. Você recebe o sacramento de cura, você se limpou. Mas você ainda é um pecador. Você vai precisar voltar lá. De novo, de novo, de novo, de novo. Eu me confesso com a mesma pessoa há quase 30 anos. Menos um pouquinho, né? Eu entrei na igreja com 10 anos. Eu entrei na igreja com 16 anos. E às vezes eu chegava pro padre, batia na porta, né? Ele, com o óculos assim abaixado. Entre, em italiano, fidedono. E naquele olhar, ele já arregaçava a minha vida. Já rasgava o meu coração. E às vezes eu falava, padre, é tudo aquilo que o senhor já sabe, mais isso aqui. O que ele falava para mim? Ele juntava aquelas mãozonas dele de italiano. Falava assim, coragem, coragem. Marcos, sabe quem é? Nosso querido Padre Francisco. Né? Necessidade do batismo. Sim, existe uma necessidade do batismo. Por quê? Se você é cristão, se você quer ser cristão, Cristo ordenou o batismo. Tá? O batismo é necessário para a salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aí a gente tem a belíssima pintura de Paulo sendo batizado por Ananias. Paulo, um grande rabi judaico, ajoelhado para receber o batismo de uma simples pessoa, de um simples fiel. Eu fico imaginando esse batismo, né? Ananias que retruca, Jesus fala para Ananias, Ananias, vai na rua quinta, na casa direita, entra, sobe as escadas, porque lá tem um vaso ungido, lá tem Paulo de Tarso, o perseguidor, e ele vai ser próprio para a evangelização, e eu quero ele para mim. Senhor, você conhece Paulo? Você sabe por que ele veio a Damasco? Ele veio a Damasco para perseguir. Ananias, com medo, vai lá, vê um moribundo, um doente, cego, e fala, Saulo, Jesus me mandou vir aqui te batizar. Eu fico imaginando, né, essa cena. Saulo perseguidor, Saulo que apedrejou Estevão, Saulo que perseguiu os cristãos de uma maneira raivosa, era um touro selvagem. Estava lá mansinho, né? Você acredita em Jesus, Saulo? Você acredita
que o homem que te fez cair do cavalo é verdadeiramente o Filho de Deus vivo? Sim, acredito. Você renuncia a Satanás e às obras malignas? Sim, renuncia. Então, meu irmão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, o mesmo batismo que Jesus recebeu, sem precisar. Sem precisar. João Batista fala para ele: Senhor, eu te batizar. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias, João, para que se cumpra as Escrituras. O mesmo batismo que São Paulo recebeu, você recebeu. Na pia batismal. Olha que coisa sensacional. Então, o batismo é necessário para a salvação. Vamos entrar agora, meio que na parte final da nossa locução, que é a parte da mistagogia, que talvez seja a mais interessante, né? E a que mais toca imediatamente. Geralmente, quando a gente vai ser padrinho de batismo, é isso que a gente vai ouvir. É um pouco da mistagogia, né? Sinal da cruz, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, começa assim o batismo. É a graça da redenção que Cristo nos proporcionou. Vai ter o anúncio da palavra, tá? Ilumina com a verdade, suscita a fé. Vai ter os exorcismos, depois da locução da palavra e da pequena colocação do padre, né? A igreja é convidada a renunciar a Satanás, às suas obras malignas. Vai ter unção pré-batismal, que o padre vai, ainda com o bebê, não na pia batismal, mas no colo da mãe, geralmente, né? O padre vai passando nos bancos, fazendo a unção pré-batismal no peito, invocando força, sabedoria e virtudes. E aí que ele fala, né? Que o Espírito Santo penetra em você como se óleo em seu peito. Tá? E aí sim, tem a epíclise, né? Epíclise, né? A oração epiclética, que é a epíclise, que é justamente a invocação do Espírito Santo. O que é epíclise? É o ponto máximo da celebração. Tá? Qual que é o ponto máximo da celebração do matrimônio? Os votos. Ali é o epíclise. E quando o padre fala, eu vos declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. Ali é epíclise. Qual que é a epíclise da celebração da Eucaristia? Isto é o meu corpo. Isto é o meu sangue. Qual que é a epíclise do sacramento da crisma? Receba por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. A paz esteja contigo, e contigo também. Essa é a epíclise. Qual que é a epíclise do sacramento da penitência? Eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Qual que é a epíclise da oração? Do batismo, a água batismal. A oração epiclética. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que bonito que é o batismo. Gente, olha como é que a nossa igreja é linda, né? É linda. Sensacional. Aí o que acontece? Aqui, na oração epiclética, tem algumas coisas, tá? Tríplice ablução com água. Vai jogar 3 vezes a água. Te batiza em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se for batismo por imersão, te batizando no Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Já viu o batismo da Igreja Ortodoxa? É muito engraçado. Bota a criança dentro da água. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Por exemplo, batismo de adulto também. Ó, Pai, Filho e Espírito Santo. Tríplice ablução com água. Unção com o Santo Crisma. Aquela primeira unção, essa chamada unção pré-batismal, é a unção com óleo dos catecúmenos. Aqui é com óleo do Crisma, gente. Por quê? Porque é aqui que você vai ser sacerdote, profeta e rei. Olha que coisa linda que é a igreja. Aonde que o padre recebe a unção com o Santo Crisma? Nas mãos. Quem já foi em uma ordenação sacerdotal, o padre é ungido com o Santo Crisma na mão, significando que ele está a serviço.
E o que não é padre? Recebeu na testa uma pertença. Pô, Bruno, mas o padre, antes de ser padre, ele era fiel. Ele perde isso? Não. Ele vai exercer a sua vocação batismal à santidade no sacerdócio ministerial. Olha que coisa linda. O dom do Espírito Santo sendo batizado, sacerdote, profeta e rei. A veste branca, aqueles que alvejaram suas vestes foram lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. Né? Tem lá em Apocalipse 7,14. Esses são os que passaram pela grande tribulação. Esses são os escolhidos, 144 mil escolhidos, que foram lavados e alvejados pelo sangue do Cordeiro. E é por isso que o Gregório Nazianzeno, lendo isso, ele fala o quê? O batizado tem um selo, uma marca. Olha que coisa linda. Olha como é que as coisas se fecham, né? A vela, tá? Por isso que eu fiz questão de pegar uma velinha também, para a gente lembrar um pouquinho do nosso batismo, né? Acesa no Ciro Pascal, mostra a iluminação do batizado pelo ressuscitado. Uma vez me perguntaram assim, Bruno, você que é católico, por que católico acende vela? É Cristo. É a presença de Cristo, é a luz de Cristo. Eis a luz de Cristo. Ó. Por isso que o católico acende a vela. Tá? E a oração dos fiéis. No final, tem a oração dos fiéis. Agora o Filho de Deus pode chamá-lo de Pai. Tá? Somos incorporados à vida divina. Bruno, e quem não foi batizado? Vai para o céu? O que Jesus fala aqui, né? Aquele que crê e for batizado será salvo. Bruno, Deus tem meios de salvar fora do batismo? É lógico, gente. A misericórdia de Deus excede. Por exemplo, uma criança que morreu sem o batismo. Batismo por intenção. No momento de dificuldade, qualquer um pode batizar uma pessoa. Por exemplo, a pessoa está morrendo, eu não sou batizado. Batismo. Sabia que até mesmo quem não é batizado pode batizar? Em caso extremo. Está no catecismo da Igreja Católica, não é coisa da minha cabeça, não. Quer ver? Deixa eu achar aqui rapidinho. Ó. Rapidinho. Ó. Quem pode celebrar o batismo? Batismo de Cristo. Eu vou falar isso daqui a pouco. Mistagogia. Quem pode receber o batismo, né? Todo mundo é capaz de receber o batismo mesmo que não seja batizado. Quem pode batizar? São os ministros, 1256. Ministros ordinários do batismo, o bispo e o presbítero. Lembra lá o pessoal da eclesiologia? Primeiro o bispo. O bispo é o ministro de todos os sacramentos. Depois o padre. Na Igreja Latina também o diácono. Em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha intenção exigida, pode batizar. Olha, gente, por isso que eu falo, eu não conheço 10 pessoas que odeiam a igreja, mas conheço uma multidão de pessoas que odeiam, que acham que a igreja é católica, né? É o que fala lá o Fulton Sheen, né? Ó, vamos lá. Normas e disciplinas, tá? Isso aqui eu não, já falei. Normas e disciplinas. Isso aí é interessante, porque agora a gente vai entrar no direito canônico. E aí eu peguei um pouco lá do documento de Aparecida, né? É muito bonito e com certeza tem muito à mão dos dois papas, né? Nosso Papa Emérito, Bento XVI, e o Papa Francisco. As nossas normas e disciplinas são caminhos, não portas. Tá, gente? A igreja tem muita regra? Tem. Só que isso não pode ser porta para a pessoa entrar na igreja. Tem que ser caminho. Cuidado para a gente não criar uma igreja extremamente burocratizada. Tem norma, tem regra? Tem. E o direito canônico existe justamente para nortear isso. Agora, o direito canônico, gente, não é tirano. Tá? O direito canônico vai dar várias possibilidades. Agora, muitas vezes a pessoa tripudia, né? A pessoa tripudia. A pessoa quer colocar todos os padrinhos não são católicos.
Não pode, pelo menos um. Né? Então, assim, por isso que tem norma e regra. Porque senão, gente, a gente acaba não dando o sacramento para a pessoa, mas sacramentalizando. É um abismo de diferença. A pessoa recebeu aquele presente, mas não sabe nem o que é. Recebeu só para poder cortar a unha da criança. Né? Isso não acontece na diocese de vocês, não. Hein? Só na nossa, né, Marcos? O Wendel. Né? Só na nossa diocese. Né? E aí, quais são os elementos canônicos do sacramento? O que tem que ter para ser o batismo? E assim, o direito canônico já vai versar que igreja que batiza e que igreja que não batiza. Igreja não, comunidades, né? Que igrejas não católicas batizam e que igrejas católicas não batizam. E aí, usando isso aqui como matéria, usando isso aqui como prisma. A matéria é a água. A forma, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O sujeito, alguém que não é batizado. O ministro, o bispo, o padre, o diácono ou a testemunha qualificada. O bispo pode dar autorização ao ministro extraordinário da Sagrada Comunhão a celebrar o batismo. Pode, Bruno? Pode. Inclusive o matrimônio também. Principalmente em lugares distantes, em lugares ermos, em lugares que o padre não consegue chegar. Não vai batizar a criança? Batiza. E aí o bispo, que é o detentor da autoridade dos sacramentos da diocese, a gente falou um pouco na aula de eclesiologia, ele vai autorizar aquela pessoa a batizar. Olha que bonito que é a igreja. Tá? Batismo nas igrejas cristãs não católicas. Vamos ver um pouquinho, né? Batizam validamente. Então, batizam. Válido. Igreja oriental, ortodoxa grega, igreja anglicana, igreja luterana e igreja metodista. Então, por exemplo, vamos colocar que você tem um amigo que é metodista. Tem vários. E aí, ele se converteu à igreja católica. Precisa de um novo batismo? Não. Talvez dos ritos complementares. O que são os ritos complementares? Todos aqueles antes da epíclise. Olha que bonito. O que é epíclise? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jogou água lá na cabecinha da criança. Quais são os outros? O sal, bota na boquinha da criança. O óleo no peito. O óleo na testa. O éfeta. Esses são os ritos complementares, tá? Batizam validamente, mas com concepção um pouco distinta, né, da nossa, tá? Igreja presbiteriana, igrejas batistas, tá? Igreja congregacional, igreja adventista, grande parte das igrejas pentecostais, tá? Batismo duvidoso. Geralmente, na Diocese de Petrópolis, se celebra um outro batismo. Só que aí vai de bispo para bispo, tá? Igreja Pentecostal Unida do Brasil, igrejas brasileiras, Igreja Católica Brasileira, não batiza. Mormons, tá? Batismo inválido, não existe batismo. Testemunha de Jeová, cientificismo cristão, grupos não cristãos, como Umbanda, Candomblé, Quimbanda, tá? Não batizam. Bruno, beleza, mas isso é na perspectiva da Igreja Católica, né? Lógico. Lógico. Você não pode chegar para uma pessoa da Igreja Pentecostal Unido do Brasil, ó, teu batismo não é válido. Não é válido da minha perspectiva, tá? Agora, o que é mais interessante nisso aqui é que, por exemplo, vamos colocar, Deus me livre e guarde, porque é inferno, apostasia. Vocês sabem o que é apostasia, é abandono da fé. Eu já sou crismado, então quando você é crismado e abandona a fé, é apostasia, tá? Por isso que tem história lá do rei que é apóstata, né? Apostatou. Vamos colocar que eu me converto à igreja congregacional. Tá?
e eu vou lá ser um novo membro da igreja congregacional. Eu vou chegar lá e falar assim, não, já fui batizado. Estou batizado na igreja católica? Não vale. Olha que coisa. A igreja católica valida por uma série de igrejas que batizam, só que quando o movimento é inverso, nenhuma vale. E igrejas tradicionais, tá, gente? Como a igreja batista, por exemplo, presbiteriana, metodista, eles falam que tem que nascer da água do Espírito. A gente nasce da água do Espírito. Verdadeiramente. Né? O padre faz uma unção no nosso peito com o óleo do catecúmeno. E depois na nossa testa com o óleo do crisma. São duas unções. É difícil, né? E aí vai, né? Padrinhos! Isso é bacana, né? Está lá no direito canônico. Acompanhar o batizando no sacramento. Ajudar para que cumpra com fidelidade as obrigações do cristão. Tá? Um padrinho ou madrinha é um casal, tá? Isso aí depende da diocese, tá? Isso aí está na concessão do bispo. Requisitos. Primeiro, ser escolhidos pelos pais ou pelo batizando. Isso é requisito próprio. Pô, Bruno, mas isso acontece? Acontece. Tá? Escolhe fulano de tal. Ter completado 16 anos. Padrinho, tá? Então não pode ter um padrinho com menos de 16 anos. Ser católico. Confirmado com a vida de fé. Gente, como que um padrinho, que é um paraninfo, que vai conduzir, né, o afilhado até a fé, não é católico? Seria a mesma coisa alguém me chamar para ser um paraninfo de uma turma de ensino médio, só que eu não tenho ensino médio. Aí pode ser um homenageado, né? Mas não um padrinho. Tá? Não sei se a comparação foi muito boa, mas só para mostrar que a pessoa só pode conduzir aquilo que ela tem. Bruno, e o batismo? A pessoa que não é batizada pode batizar. Só que aí é um caso extraordinário, um caso extremo. Tá? Não estar atingido por pena canônica. O que é isso? Foi excomungado da igreja, um herege. Tá? Não ser pai ou mãe do batizado. Do batizando, na verdade. Tá? Então, por exemplo, é muito comum, um lugar que tem muitas crianças, os irmãos serem padrinhos. Por exemplo, aqui em casa, não tinha televisão, minha mãe teve 6 filhos. Né? Então, a minha irmã é minha madrinha. A minha outra irmã é a madrinha do meu outro irmão. Então, isso pode. O que não pode é minha mãe ser a minha madrinha. Não ser namorado ou namorada. Então, meu namorado é meu padrinho de batismo. E aí termina o namoro, nunca mais se fala. Perdeu a função do padrinho. Tá? Não tem sentido, né? E aí, gente, a proposta que eu tenho para fazer, que eu fiz hoje para vocês, é um pouco da formação continuada mesmo, né? E aí já vou convidar para a nossa próxima palestra, né, da Fratelli Tutti, tá? Que é Francisco de Roma e de Assis. Né? Os 2 Franciscos. Aqui botamos uma imagem bem bonita, né, mostrando Francisco de Assis e Francisco de Roma. Por que isso, Bruno? Por que os 2 Franciscos? Porque a carta é toda de inspiração franciscana. Toda. Tá? Do início ao fim. Fratelli Tutti é uma locução que São Francisco de Assis fazia para os seus irmãos. Né? Somos todos irmãos. Né? Inclusive, OFM nasce disso. Ordem dos Frades Menores. Ordem dos Irmãos Menores. Então, é uma palavra que estava sempre na boca de São Francisco de Assis. Então, como eu disse, a Joana estava, a Patrícia estava, alguns também participaram um pouquinho lá da Assembleia que eu dei lá em Grajaú, falando um pouco sobre a Fratelli Tutti. É uma carta de inspiração franciscana e fez exatamente como São Francisco de Assis. Denunciou um mundo que esqueceu Deus, que virou as costas para Deus, mas não fica apenas numa denúncia vazia.
O que é uma denúncia vazia? É assim, ó, a lâmpada queimou. A lâmpada queimou. A lâmpada queimou. O que é uma denúncia proativa? Uma denúncia evangélica. A lâmpada queimou. Vamos trocar? Posso ajudar a trocar? Qual o caminho para trocar? Então é exatamente isso que o Papa faz na Fratelli Tutti. Ele vai mostrar nos capítulos, né? Então, as sombras de um mundo fechado. Mostrar que hoje vive-se um individualismo, um estranho no caminho, que é o samaritano, o bom samaritano, que não fica alheio às pessoas diferentes, vai ao encontro do outro. Né? Pensar em gerar um mundo aberto, um mundo como o samaritano, que não se importou com a posição daquele homem que estava ensanguentado e não se preocupou mesmo com a posição dele. Era um dia de sexta, não podia tocar no sangue, ia ficar impuro. O que ele fez? Abraçou o irmão. É uma igreja que abraça, ama e cura. Um coração aberto ao mundo inteiro. E aí ele vai propondo, Papa, na melhor política, o diálogo e a amizade social, caminhos de um novo encontro e as religiões a serviço da fraternidade e no mundo. Vale muito a pena a leitura, né? E a proposta para o dia 25 de janeiro, vocês vão receber no e-mail de vocês o convite. Todo mundo que já fez um curso na plataforma recebe o convite.